Boa noite a todos. Vamos aí para mais uma reflexão espírita das parábolas de Jesus. E hoje quero refletir aqui junto com vocês sobre a parábola do bom samaritano. Com certeza vocês já ouviram inúmeras vezes, né? Também é uma parábola muito conhecida. Mas eu vou trazer aqui uma forma diferente da gente analisar essa parábola. Como eu já disse em outras oportunidades, eu tenho seguido as obras do Alírio Cerqueira Filho, nas parábolas terapêuticas, e ele traz uma visão muito interessante sobre essa parábola específica. Tá? Se tiverem com algum problema em relação a som, ao áudio, ao vídeo, é só me falar aqui no chat que eu deixei ele aberto, então qualquer coisa eu vejo as respostas de vocês aqui, os comentários, tá bom? Bom, essa parábola eu não consegui trazer o vídeo, como eu costumo fazer das outras vezes. Eu até encontrei, mas só que a interpretação, né, a forma como estava sendo colocadas as palavras, não está de acordo com o evangelho específico de Lucas, que faz parte dessa parábola do bom samaritano. Então hoje não tem o vídeo, né, que eu acho gostoso a gente ver aquele vídeo com a parábola, só que dessa vez eu não consegui trazer, porque os que eu encontrei, alguns eram somente da parábola do bom samaritano, perdi o comecinho, outros perdi o final, então eu falei assim, eu vou comentar, vou fazer a leitura dela, que eu acho que fica mais fácil. Para a gente entender esse contexto, né, do que estava acontecendo ali, Jesus estava numa multidão, conversando com as pessoas, como ele sempre fazia, e sempre onde ele estava em público, sempre aglomerava muitas pessoas. E aí chega um doutor da lei, né, um sacerdote, um homem conhecedor das leis. E ele questiona Jesus o que se fazer para ganhar a vida eterna. Mas, para a gente se situar, a situação do que estava acontecendo, como é que chega esse homem e vai falar com Jesus, né? O que acontecia naquela época? Existia uma discussão entre os doutores da lei, porque eles já esperavam uma terra de regeneração. Olha que interessante, se a gente buscar lá na cultura atrás dos judeus, eles já esperavam uma terra de regeneração. E essa terra de regeneração seria herdada por quem? Então eles entendiam que os justos iriam herdar essa terra de regeneração. E para eles a terra de regeneração seria uma terra onde não existiria miséria, não existiria crueldade, as pessoas viveriam em paz, em fraternidade, não existiriam armas, não teriam necessidade de luta de armas, as pessoas teriam como dialogar, colocando ideias diferentes sem causar tanta polêmica, tendo aceitação com verdades diferentes. Interessante que há 2000 anos nós temos as mesmas expectativas, né, de um planeta de regeneração e essa proposta de mudança. Mas lá atrás eles já acreditavam nisso. E com isso, entre eles lá, os sábios, né, eles ficavam nessa situação. Mas quem então vai herdar essa terra de regeneração? Então eles colocaram lá como se fossem as qualidades dos justos. E aí eles elencaram qual seria a personalidade, qual seriam as qualidades daquele que é justo. Mas só que aí existia uma discordância entre as próprias cabeças pensantes ali. Alguns achavam que aquilo não seria, outros achavam que seria. Bom, e aí sai esse homem, né? Ele procura então, esse doutor da lei, ele procura então aquele que era chamado de Messias, porque eles também imaginavam, acreditavam que chegaria um Messias e que mudaria, né, que traria essa terra de regeneração. Só que a ideia eles não conseguiam entender, né, que não era algo externo, mas interno. Jesus tentou falar isso o tempo todo, mas poucas pessoas conseguiram compreender. Então esse doutor da lei chega e começa a questionar, né, manter um diálogo com Jesus. E é isso que eu vou ler aqui para vocês, para a gente poder refletir no Evangelho de Lucas. Está no capítulo 10, dos versículos 25 a 37.
Então vamos imaginar a cena, né? Jesus, com um monte de pessoas, ele conversando com essas pessoas, se aproxima um doutor da lei. Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei para o tentar, ou seja, para questionar Jesus. Ele vai buscar um ponto bem crítico, né? Entre eles ali, conhecedores da lei. Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: O que é que está escrito na lei? O que é que lês nela? E ele responde: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e de todo o teu espírito, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus responde: Muito bem, faze isso e viverás. Viverás essa vida eterna. Viverás essa terra prometida. Mas o homem, esse doutor da lei, querendo parecer justo, porque justo era uma das características que eles acreditavam que seria dos homens que herdariam essa terra regenerada, ele questiona Jesus: Mas quem é meu próximo? E o que Jesus responde? Ele levanta, né, pela história, ele se levanta, coloca de frente com esse doutor da lei e conta uma parábola, uma história. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de salteadores que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou, as limpou. Depois, pondo no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele naquela noite. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu ao hospedeiro, dizendo: Trata muito bem deste homem, e tudo o que desprenderes a mais eu te pagarei quando regressar. E aí Jesus pergunta para o doutor da lei: Qual desses 3 te parece ter sido próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? O doutor responde: Aquele que usou da misericórdia para com ele. Então, Jesus completa: Vai e faz o mesmo. Nós temos aqui um ensinamento muito bonito de caridade, né, que é muito falado quando a gente lê essa parábola. Mas eu quero ir um pouquinho além com vocês nessa reflexão. Primeiro, que quando o doutor da lei pergunta quem é meu próximo, é porque entre os pensadores, né, os conhecedores da lei, existia já existiam correntes, 2 correntes diferentes, onde alguns acreditavam que o meu próximo seria da minha mesma etnia, ou seja, da minha mesma raça, e outros acreditavam que o próximo seria a humanidade inteira. E isso era muito debatido entre eles. E aí esse doutor da lei leva diante de Jesus, que não era considerado o Messias, na verdade era considerado para eles um impostor, e questiona nesses pontos. E até aqui cabe uma reflexão, um ponto, que esses pensadores que acreditavam que o próximo seria a humanidade toda, um desses pensadores era Gamaliel, que foi mestre de Paulo de Tarso. Então ele já havia plantado em Paulo de Tarso a sementinha de compreensão que o próximo seria a humanidade toda e não só preso à sua etnia, à sua raça. E aí quando Jesus conta essa história de misericórdia, ele vai pegar num ponto chave. Porque judeus e samaritanos, eles não eram amigos. Na verdade, os judeus tinham um preconceito muito grande com os samaritanos. Imagina para aquele doutor da lei escutar de Jesus que quem era o próximo, quem era o misericordioso, era o samaritano. Que para ele, na cultura dele, os samaritanos eram heréticos, né? Não eram conhecedores da lei e nem tinham visões para os judeus, eles não tinham as visões que deveriam ter para Deus, como se isso valesse alguma coisa, né?
Mas era assim a questão da cultura. Então, Jesus ali não só ensina a questão de você ajudar o próximo, mas ele fala principalmente que a caridade, ela não é ato externo, como aquele povo estava tão acostumado. Ele é algo interno e é independente do meu conhecimento da lei. Ele brota da minha essência. E é independente da minha etnia, da minha cor, da minha raça, de onde que eu venho, é o ajudar. Então, imaginem vocês, né? A confusão toda que depois, quando esse homem vai até o Sinédrio e conta essa história, né? Então, aí a gente já começa a entender por que que Jesus não era tão bem visto entre os doutores da lei, né? Porque ele pegava nos pontos críticos, onde eles, muitas vezes hipócritas, né? Porque eles faziam, demonstravam para a população, mas intimamente não era aquilo que representava. E Jesus vem nesse contexto histórico, diante dessa população, mostrar que o reino de Deus não é externo, não é templo, é interno. E até essa transformação, essa regeneração que os judeus também esperavam, não seria algo conquistado com armas, com poder nem nada, mas é algo interno, uma transformação. O novo tempo, a nova era, a nova terra começa em nós. E assim ele fala, se a gente começar a observar a parábola da semana passada, que foi do semeador, é vinculada com essa, porque são as sementes, né? Então é essa a proposta. Por isso que Jesus ele não falava para aqueles homens encarnados. As palavras de Jesus é para além disso tudo. Tem uma questão do livro Consolador, questão 290. Emmanuel ele questiona o seguinte: poder-se-á reconhecer nas parábolas de Jesus a expressão fenomênica das palavras guardando a eterna vibração de seu sentimento nos ensinos? Ele está questionando aqui que essas parábolas ainda contêm um fenômeno que dessas formas, nessas palavras. E a resposta é muito interessante, porque eles concordam. Existe sim toda uma energia, todo um ensinamento, além daquilo que nossos olhos conseguem perceber nas palavras. As parábolas do Evangelho são como sementes divinas que desabrochariam mais tarde em árvores de misericórdia e sabedoria para a humanidade. Então, esses ensinamentos de Jesus são sementes que foram sendo lançadas para todos aqueles espíritos. E aí nós temos o Evangelho de Jesus sendo propagado por inúmeras terras, mesmo depois que ele é crucificado, toda aquela situação, aqueles que conheciam, né, que já estavam imbuídos dessa vontade, que conviveram com ele, que em algumas obras estão lá os 70, em outras, como o livro Caminho dos Essênios, já falo que são 120, eles saem, né? Tem uma turma lá dos essênios que sai e vai para a Gália, que é a região da Europa hoje, né? E eles saem propagando isso. Então foram sementes lançadas. Só que o interessante é que na resposta da questão 290, ele fala que mais tarde, desabrocharão mais tarde, em árvores de misericórdia e sabedoria para a humanidade. Por que mais tarde? Por que essa expressão? Aí eu vou usar do meu entendimento. Eu acredito que esse mais tarde só seria possível realmente, que eu acredito que esse mais tarde é o momento atual que nós vivemos, através da doutrina espírita, através desse amadurecimento. Porque é através da doutrina espírita que eu consigo novamente entrar em contato com aqueles primeiros cristãos, entendendo realmente a essência de todo esse ensinamento trazido pelos espíritos, fazendo com que a gente compreenda, ou tente compreender, né, essa mensagem do governador do nosso orbe terrestre, que é Jesus. Então, agora é o momento da gente realmente olhar essas parábolas, não somente como histórias, mas como algo para a nossa vida. Eu sempre tenho falado aqui, as parábolas de Jesus não é só histórias bonitas que a gente vai lembrar para quando faz uma palestra ou quando eu quero conversar com alguém, não. Ela tem que fazer parte do meu dia a dia. Em cada momento, em cada situação, eu tenho que fazer esse link com o que Jesus nos mostra.
Esse é o caminho, né? E aqui eu quero buscar a linha de raciocínio que o Alírio faz nessa parábola, no livro Parábolas Terapêuticas. Como vocês já devem saber, ele é um psicólogo, médico, homeopata, aquelas coisas todas, trabalha na área de saúde, né? Acho que não sei se ele é médico, eu sei que ele é psicólogo. Trabalha na área de saúde, tem uma obra extensa em relação sobre a forma da pessoa vivenciar as suas situações, né, seus sentimentos. Então ele traz uma visão muito interessante sobre essa parábola. Primeiro, quando ele fala, descia um homem, né? Jesus ali não coloca nem que tipo de homem, se era rico, se era pobre, se era um conhecedor da lei, se era um plebeu, não fala nada, se era um escravo, não, disse um homem, ou seja, qualquer um de nós. E ele descia de Jerusalém para Jericó. Por que será que Jesus fala especificamente, né, naquele momento ali, com aquele doutor da lei, com aquelas pessoas, por que ele fala especificamente de Jerusalém para Jericó? Realmente, de Jerusalém para Jericó, conforme dados geográficos, tem que descer, porque Jerusalém está no alto de uma montanha, mais ou menos uns 2.000 metros, né, acima do nível do mar, e Jericó desce, ela está a 250 metros abaixo do nível do mar. Então, realmente, uma descida. Mas mais do que isso, Jerusalém era o local do templo sagrado, era o local do sagrado, né, dos templos, das orações, das festividades, das festas ligadas a Deus, ao divino. Jericó já era uma cidade que não era muito bem vista na cultura dos judeus. Tem até no Antigo Testamento, onde Josué fala que aquela civilização, aquelas pessoas, era uma cidade maldita, aquela coisa toda. Mas em Jericó, na verdade, o que acontecia é que as pessoas eram desonestas, existiam maus negócios, promiscuidade. Então você estava saindo, né, o homem ali. Quando Jesus fala descendo de Jerusalém para Jericó, ele está mostrando essa caminhada do ser, onde eu saio do divino e eu vou para o mundano, onde eu saio do sagrado, das virtudes, e eu vou para os vícios, para os prazeres, né, para tudo isso que a carne me atrai. Esse distanciamento da minha essência divina. Essa caminhada que todos nós fazemos. Então, essa é a simbologia, né, desse descer de Jerusalém para Jericó. E esse distanciamento do divino, dessa essência divina, ela acontece quando eu começo a utilizar do meu livre-arbítrio, fazendo escolhas pautadas pelo desamor, que aí eu vou ter atitudes egocêntricas, atitudes de egoísmo, e assim eu posso enumerar inúmeras. Crueldade, raiva, maledicência, inveja, e umas outras coisas. Eu vou me distanciando do sagrado. E é interessante que, novamente, Jesus sempre nos alerta sobre isso, desse retorno ao sagrado, desse retorno às virtudes, dessa construção novamente. Porque nós desconstruímos, agora a gente precisa fazer essa construção novamente. Então, esse homem desce, né, de Jerusalém a Jericó, ou seja, ele se afasta nessa caminhada evolutiva, ele se afasta do sagrado e vai para o mundano, vai para a inferioridade. E ele cai em poder dos salteadores, né, que seriam os ladrões daquela época, né, mas Jesus utiliza salteadores, porque na verdade eles não roubam nada, eles apenas agridem, né, ele não é roubado, ele é despido, machucado e é deixado à beira do caminho. Essa linguagem, esses salteadores, quem seriam esses? Ali ele coloca nesse capítulo que esses salteadores são esses sentimentos egóicos, negativos, que mantemos ao descer, ao fazer essa caminhada, saindo do divino e indo para o materialismo. Quais são esses sentimentos negativos? O orgulho, o egoísmo, o egocentrismo, a indiferença, a crueldade, a raiva, tudo aquilo onde eu procuro somente meu bem-estar em detrimento do outro. E nós usamos o nosso livre-arbítrio praticando esses atos.
Então nós distanciamos, de certa forma conscientes, porque eu vou escolhendo dessas leis divinas. E essas atitudes podem até nos levar a esses sentimentos podem até nos levar a uma ideia de poder, de sucesso, mas tudo é uma ilusão material, uma ilusão desse mundo inferior, material, que busca somente esses vícios, né? Porque o verdadeiro sucesso, a verdadeira paz, a verdadeira felicidade não é algo material que destrói o outro, mas que completa. É uma caminhada junto. E esse distanciamento das leis divinas faz com que a pessoa, na verdade, se torne fraca e não forte, como muitas vezes a gente pensa. Aquela pessoa indiferente, ela vai se achar que ela é forte porque ela é indiferente. Não, na verdade, ela é fraca. É isso que ele coloca nesse texto. E aí, continuando nessa parábola, ele cai em poder dos salteadores que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Então, se eu já consigo compreender que esses salteadores são esses sentimentos negativos, que eu tenho a ilusão que me traz poder e sucesso, mas que na verdade não acontece isso, nós atraímos, né, pela lei da sintonia, espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados, que compactuam das nossas mesmas vontades. Então, se eu estou mal, essa sintonia vai trazer espíritos que vão estar nessa mesma vibração. E meu mal, que já era grande para mim, se torna maior ainda, porque se juntou com o mal de um outro espírito, né? Não é nem uma questão de ser obsessor, não é simplesmente uma sintonia. Então, é o abrir as portas que a gente comenta tanto. Na questão 459 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: influenciam os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? E o que os espíritos nos respondem? Muito mais do que imaginais. Influenciam a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então, olha a nossa responsabilidade. A partir do momento onde eu me distancio dessa minha essência divina e me prendo a esse mundo material, tomando as atitudes de indiferença, de crueldade, de desamor, de raiva, olha a energia que eu atraio. Continuando, na questão 465, com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? A resposta dos espíritos: para que sofrais como eles sofrem. Mas o espírito vai querer simplesmente que eu sofra do jeito que ele está sofrendo? Que maldade é essa? Mas eu não estou falando de pessoas, de espíritos que se afastaram do divino, que se afastam do divino e se prendem nesses sentimentos viciosos de egoísmo, de egocentrismo. Talvez vocês conheçam pessoas encarnadas que não gostam de ver a felicidade alheia, que se sentem incomodadas quando vê que alguém está feliz. No mundo dos espíritos não é diferente, porque quando a gente morre, a gente só perde o corpo de carne, eu continuo sendo a mesma pessoa. Se hoje eu sou uma pessoa invejosa, eu vou continuar sendo uma pessoa invejosa no plano espiritual. Só que eu não vou ter o corpo de carne, eu não vou ter a convivência aqui para poder destilar minha inveja, meu veneno. E aí eu percebo alguém que está na mesma sintonia com que. Imagina, é um prato feito, é uma conversa ótima. Continuando nessa questão 465, Kardec ainda continua perguntando, porque ele não fica satisfeito com a resposta, né? Fala assim, mas né, que maldade, né? Vai querer com que eu sofra só porque ele sofre? E aí Kardec pergunta, e isso lhe diminui o sofrimento? Ou seja, o espírito que vê o outro sofrendo, chega lá nessa mesma onda de vibração de sofrimento e aumenta o sofrimento do outro, isso diminui o sofrimento daquele espírito? Os espíritos respondem, não, mas fazem-no por inveja, por não poderem suportar que haja seres felizes. Não é questão de obsessor, não é nada. É simplesmente uma questão de sintonia. E aí entra aquela frase constante que a gente fala, orar e vigiar. Não adianta só eu fazer as minhas orações, eu tenho que vigiar meus pensamentos. Eu tenho que entender como que está essa minha descida de Jerusalém para Jericó, né? Como é que eu estou me distanciando dessas leis divinas, do sagrado que existe em mim,
que o sagrado que existe em mim, a única coisa que vai fazer é florescer as sementes das virtudes. E o que é isso? A caridade, a fraternidade, o amor ao próximo, o perdão. São as atitudes que nós temos que construir em nós para que a gente evite essas situações. E aí Kardec ainda continua. De que natureza é o sofrimento que procuram infligir aos outros? Então, que tipo de sofrimento que esses espíritos que querem ver outros sofrerem como eles traz? E os espíritos respondem: os que resultam de ser de ordem inferior, ou seja, vício, prazeres, as questões mundanas, materialistas, sentimentos egóicos, egocentrismo. A criatura, né, sentimentos de ordem inferior da criatura, e da criatura estar afastada de Deus. Então, é puramente sintonia. Quando a gente está numa fila de banco, que você encontra alguém que tem mais ou menos as mesmas, os mesmos gostos que você, e você está vendo que aquela fila está demorada, ou numa fila de supermercado, que seja, e você começa a conversar com a pessoa e a pessoa tem mais ou menos o mesmo gosto, a conversa flui, né? Que o tempo passa que você nem percebe. Às vezes começa ali até uma amizade, troca o número de telefone, eu gosto de planta também, eu tenho umas mudas, a gente troca o número de telefone para trocar as mudas, ou receita, ou qualquer outra coisa. Então é tudo uma questão de sintonia. Isso acontece também no plano espiritual. Se os espíritos percebem em nós eco daquilo que eles sentem, eles vão também se aproximar. Porque nós estamos constantemente interagindo, mundo encarnado e desencarnado. Por isso a nossa responsabilidade, por isso esse despertar de consciência tão necessária para que a gente entenda a nossa caminhada evolutiva, para que a gente não entre na influência de forma negativa, e sim de forma positiva. Cada vez em que situações acontecem na minha vida, né, e aí eu sinto essas emoções negativas e eu deixo elas tomarem conta de mim, eu estou sendo sequestrado de mim mesma, eu estou sendo sequestrado da minha essência divina. Quantas vezes no momento de raiva a gente estoura, fala as coisas, toma atitude que depois a gente fala assim, nossa, mas eu precisava ter me contido. Por que eu não consegui me conter? Mas isso não é um trabalho fácil, até porque eu se conter, se eu não fizer isso de forma consciente e amorosa comigo mesmo, esse se conter é aquela situação de estiver engolindo o sapo, né, que depois vai me dar até problema maior. Então, é um olhar muito amoroso para nós mesmos. E aí, Jesus utiliza a imagem desse homem que é maltratado pelos salteadores, machucado, e que o deixa na condição de semi-morto. Ele não está morto. Ele chegou lá no fundo do poço, né? Ele está lá na pior condição, mas ele está semi-morto. Isso é um convite para viver. Quem está semi-morto pode reviver. Essa é a proposta. Essa é a linguagem, o simbolismo. Porque nós fomos criados para praticar os atos de amor, de solidariedade, de compaixão, de humildade, de caridade, todas essas virtudes entre nós, né? Entre os irmãos terrenos. Esse é o exercício para qual nós viemos aqui. Só que isso exige de nós esforço e dedicação, e principalmente essa percepção, esse despertamento para que eu não me sinta sequestrado em cada situações adversas que me acontecem. E nós usamos o livre-arbítrio em todos esses momentos. Só que às vezes esse livre-arbítrio, ele é também influenciado pelos espíritos. Por isso essa necessidade do nosso despertamento. Você está num momento de raiva, na hora que você vê que aquilo aumentou, você fala, opa, peraí, sou eu mesmo? Sou eu que quero agredir o outro? Sou eu que estou pensando dessa forma? Essa é a proposta do aprendiz da vida, de todos nós, né, que viemos nessa reencarnação para aprender, para tentar. Se vamos acertar ou não, isso é outra conversa. Mas nós precisamos tentar, porque os ferimentos representam esses sentimentos de quando a gente percebe que a gente poderia ter evitado e a gente não evita e começa a vir aquele sentimento de culpa, de remorso, de frustração. Então, esses são os ferimentos que nos derrubam. E a proposta de Jesus está aí.
para que a gente possa reviver. Mas esse é um trabalho nosso, né? Porque aí na parábola, passa o sacerdote e olha e não faz nada. Passa o levita, olha e também não faz nada. Esses dois, conhecedores da lei, seriam pessoas que, diante do conhecimento da lei, teriam que ter alguma atitude, mas não tem. Seguem. Aquele que está caído, de certa forma, ele está colhendo aquilo que ele plantou. Porque se ele foi assaltado, né, se ele esteve de encontro com salteadores que o despojaram, que o maltratou, que o feriu e deixou ali à beira do caminho, ele utilizou do livre-arbítrio para chegar até aquele momento. Então ali está sendo um momento duro e difícil da colheita. Agora, os outros dois que passam, que não o auxiliam diante da proposta divina de caridade, ali eles começam o plantio deles. É assim que nós usamos o nosso livre-arbítrio e depois nós reclamamos da colheita. Nós plantamos a cada momento. Às vezes a gente nem percebe. Então, eles estavam ali, plantando. Como será a colheita deles? Aí a gente já pode imaginar, né? Mas o samaritano viajava. Ele não estava nem descendo de Jericó, né? Nem subindo para Jerusalém. Ele viajava. Isso quer dizer que ele estava em outra sintonia. Ele não estava preso a esses conceitos da lei dos judeus, nem de nada. Ele viajava. Ele tinha outros compromissos. Ele estava em outra sintonia. Ele não estava nesse movimento de egoísmo, de egocentrismo que a gente está falando até aqui, né? E o que ele faz? Ele vê aquele homem cair à beira da estrada, e tocado de compaixão, aproxima-se dele, coloca óleo, vinho, limpa as feridas, coloca lá no seu cavalo e leva ele para a hospedaria e cuida dele aquele dia. A compaixão gera solidariedade. Percebendo naquele homem ainda um restinho de vida, porque ele estava semi-morto, ele o ajuda a reviver. Ele não questiona quem é o homem, como naquela cultura seria: eu só vou ajudar aquele que é meu próximo. O sacerdote, se ele tocasse numa pessoa morrendo ou morta, ele se tornaria impuro e ele não poderia fazer os atos dele lá no templo, aí ele não ganharia o dinheiro dele do dia. Então, ele não pensou nada disso. Ele só pensou em ajudar. Ele percebeu uma faísquinha de vida e ele tentou, fez de tudo para ajudar aquele homem. No dia seguinte, ele dá a esse hospedeiro 2 denários, pedindo para que ele cuide do homem, e se tivesse gastos maiores, ele retornaria e pagaria as despesas. Essa figura desse homem, do samaritano, que de certa forma era tão mal visto, né, por ter ideias contrárias, ele coloca ali em prática todo aquele mandamento no início que aquele doutor da lei disse: amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as suas forças, com todo o seu espírito, com todas as suas posses, porque ele tem compaixão, ele muda seu trajeto, ele acolhe o homem, ele paga para que o hospedeiro cuide daquele homem até ele regressar. Ele pratica a caridade. E aqui tem um ponto interessante, porque ele vai no outro dia continuar a viagem dele, né? E ele fala: olha, na hora que eu regressar, se tiver mais despesas, eu faço o pagamento. Então, significa que ele não ficou à mercê daquele que ele estava cuidando. Ele ajudou, viu que ele estava agora equilibrado, outra pessoa poderia cuidar, e ele seguiu o caminho dele. E aí eu fico pensando que quantas vezes, quando a gente, né, nós somos os caídos e precisamos desse auxílio para que alguém limpe nossas feridas e tudo mais, e nós queremos que a pessoa pare a vida dela para cuidar da gente, né? Essa posição de vítima é uma posição muito gostosa, né? Muito cômoda. Nós temos que tomar cuidado, porque com certeza em várias situações a gente é muito cômodo quando a outra pessoa fica só passando a mão na nossa cabeça e fica nos ajudando. Mas nós não podemos nem resolver o problema dos outros e ninguém pode resolver o nosso problema.
Às vezes eu escuto comentários, né, de pessoas que procuram auxílio com psicólogos, psiquiatras ou em medicamentos, naquela ânsia que exista um passe de mágica, que alguém de fora tire a angústia dela, que alguém de fora tire o problema da vida dela. Não existe isso. É difícil, porque quando a gente vivencia um momento complicado, o que a gente mais quer é que aquilo ou vire história, né, para que eu possa olhar para trás e virar história, ou eu quero que aquilo acabe logo, ou eu quero que aquilo nunca tenha acontecido. Mas não é essa a postura que a gente tem que ter na vida. Os problemas que nos chegam, eles chegam junto com solução. É que a gente não consegue enxergar, porque a gente foca tanto no problema que a gente não consegue enxergar a solução. E aí, muitas vezes eu quero que a outra pessoa que se dispõe a me ajudar a curar das minhas feridas, ela pare, eu quero que ela pare a vida dela para ela tentar resolver o meu problema. Mas ela não vai fazer isso. Quem tem que resolver o meu problema sou eu. Cada um de nós. Nós vamos ter pessoas que vão nos auxiliar, nos ajudar a levantar, nos recolher da estrada onde estamos caídos. Mas depois a caminhada tem que ser nossa. Essa é a proposta. E assim Jesus termina essa parábola, convidando não só aquele doutor da lei, mas a todos nós a sermos justos, a sermos misericordiosos. E isso até faz parte do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, que ele fala que o título é Fora da Caridade não há salvação. E por que fora da caridade? Porque a caridade é um instrumento que vai me auxiliar nesse processo, não só de curar as minhas feridas, mas de auxiliar o outro. Na nossa caminhada, se eu me sentir totalmente caída, né, eu preciso do auxílio do outro para me levantar. Se eu acho que eu não tenho forças para levantar. Mas ao mesmo tempo, se o outro tentar me levantar e eu não auxiliar, ele não vai conseguir me tirar do chão. A caridade é um despertamento nosso, onde a gente tira o foco do nosso problema e olha para o outro. E nesse olhar para o outro, é esse ajuda, onde eu ajudo o outro a levantar e o outro me ajuda a levantar. Essa é a nossa caminhada. Não temos como evoluir sozinhos. Nós só vamos evoluir nesse embate amoroso conosco mesmo e com os outros. E por que a caridade é tão importante? Eu falei agora há pouco sobre essa influência dos espíritos, né? E muitas pessoas ficam muito assustadas, somente quando começam a estudar o livro dos espíritos e começam a ver essa influência dos espíritos, e isso realmente, no primeiro momento, é assustador, né? Porque dá a impressão que eu estou à mercê dos espíritos, né? Eles poderiam chegar e falar na minha cabeça e eu virar uma marionete na mão deles. Não é assim. Primeiro, porque cada um de nós possui a sua essência divina. Agora, é claro que quanto mais eu me afasto dessa essência divina, quanto mais eu vou me embrenhando pelos vícios, pela materialidade, eu me torno, vou usar um termo aqui, uma presa fácil, né? Porque eles vão ter atrativos que vão me chamar atenção. Então é esse o cuidado que nós temos que ter. E como que eu vou bloquear isso? Na questão 169, Kardec pergunta aos espíritos: por qual meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Porque se existe influência, eu só quero ter influência dos bons espíritos, né? Que vão me auxiliar nessa caminhada. Porque, na verdade, gente, ninguém veio aqui para sofrer, ninguém veio aqui para arrastar corrente, ninguém veio aqui para chorar, angustiado. Todas essas situações são utilizações do meu livre-arbítrio, escolhas que eu faço de forma equivocada. Então, se eu tenho esse despertamento, é muito mais fácil eu querer a influência dos bons espíritos que me auxiliam a enfrentar as provas que são necessárias, do que eu afundar no sofrimento com os maus espíritos, né? E como que eu posso utilizar esse bloqueio? Como que eu posso neutralizar? A resposta dos espíritos: praticando bem e pondo em Deus toda a vossa confiança, repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejam ter sobre vós. Praticando bem e pondo em Deus toda a nossa confiança. Ele continua aqui.
Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que assopram a discórdia entre vós, que insuflam as paixões más. Desconfiai especialmente do que exaltam o orgulho, pois que esse vos assaltam pelo lado fraco. Olha os nossos pontos fracos: orgulho, vaidade, prepotência. Se no plano espiritual não existe essa máscara, eles sabem o que nós estamos pensando e sentindo, por isso essa nossa responsabilidade, esse nosso despertar, para que a gente não sofra essas influências, porque nós temos ponto fraco. Essa é a razão que Jesus, na sua oração, vos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque a tentação, não é que a tentação vai chegar até nós e vai nos derrubar. A tentação simplesmente encontra eco em nosso espírito imperfeito. A partir do momento que a tentação encontra esse eco no espírito imperfeito que nós somos, nós temos que tomar cuidado, porque senão nós vamos cair. E por isso Jesus nos fala, a nossa oração, que a gente peça ao Pai, para que não nos deixe cair em tentação, ou seja, que não encontre em mim esse eco que nos livre do mal. Por isso é tão necessário que a gente busque esse autoesclarecimento, que a gente busque ser melhor a cada dia. Não é um projeto assim, eu quero me tornar uma pessoa totalmente virtuosa. Não, é um passinho de cada vez, de tranquilidade. A minha proposta, a proposta de todos nós encarnados, quando aqui chegamos, é nos tornar melhores. E melhores com o quê? As questões materiais estão aí para a gente usufruir sem nenhum problema, mas o melhor que eu posso ser é aquela pessoa que não vai querer o mal do outro. É aquela pessoa que não vai puxar o tapete do outro, que não vai agredir o outro, não. O sol está aí para todo mundo. É essa compreensão que eu tenho que ter. O fazer o meu melhor para o melhor de todos. Essa figura do bom samaritano é aquela pessoa, aquele espírito que compreende que todo o processo externo começa na sua interioridade. Até porque ele não estava fazendo esse movimento de descer de Jerusalém para Jericó, não, ele estava viajando, ele estava em outra sintonia. Por isso que ele busca a caridade como transformação. A caridade é uma grande ferramenta nossa para o nosso processo evolutivo. Porque a gente só consegue dar aquilo que a gente tem. A boca transborda daquilo que o coração está cheio. Apesar que o verniz social faz com que muitas vezes a gente fale aquilo que o nosso coração está querendo dizer outra coisa. Né? Mas na essência, falando de forma espiritual, nós transbordamos aquilo que está repleto em nós. Então nós temos que buscar esse despertar de consciência, tentando entender realmente o que habita em mim, quem eu sou realmente, né? Mas isso assim de uma forma muito muito amorosa, uma forma muito tranquila, sem exigir de mim algo que eu ainda não tenho condições, mas eu posso ir andando no caminho, tentando. Um dia eu vou acertar, um dia eu vou errar. É nas tentativas que nós vamos aprendendo. Essa asepsia, né, dessas feridas que muitas vezes nós precisamos fazer em nós mesmos, é a gente enxergar o que realmente nos machuca e o que realmente é exterior e aquilo que depende de nós. E vai ser muito interessante quando nós realmente entendemos, porque isso não é fácil da gente entender, que toda cura e toda doença está dentro de nós. É muito complicado, porque quando a gente está doente, a gente está doente. Como é que eu vou entender que essa doença foi causada por mim mesma? É muito estranho, né? E é muito difícil a gente entender isso. Mas se eu conseguir compreender que a minha visão faz parte do tratamento da cura, eu começo a aliviar todas essas feridas. E aí é uma bondade do Espiritismo que nos traz que às vezes a gente quer tanto essa cura do corpo,
Mas às vezes a doença do corpo é a cura da alma. E o que nós somos, se não espíritos imortais, que momentaneamente estamos no corpo? Então, as doenças do corpo são a saúde da alma. É a proposta desse espírito de vivenciar as provas necessárias. Chico Xavier, uma vez, questionado, né, sobre como ele conseguia ter tanta energia, fazer tantas coisas, e ele era uma pessoa doente, né? Se a gente olhar a vida material do Chico, era muito difícil, né? Ganhava pouco, a família com aquele monte de irmãos, aquela vida difícil, sem contar o centro, as psicografias, né? Dormia pouco, o problema no olho. E aí ele foi questionado uma vez, né, de como que ele conseguia ter tanta energia, como que ele conseguia fazer tanta coisa. E a resposta dele é muito bonita. Ele fala o seguinte: a caridade sempre foi a força que me sustentou. Tudo sempre valeu a pena por causa dela. Quando ficava aborrecido comigo mesmo, com as minhas imperfeições e erros, procurava a periferia da cidade visitando as favelas. Sempre encontrei na prática do bem a mensagem de consolação e o conforto espiritual de que me achava carente. Trocava um pedaço de pão por energia para o dia seguinte. Então, nessa parábola tão bonita que Jesus traz, não só para aquele doutor da lei, mas para esses espíritos imortais que nós somos, essas sementes que são lançadas nesse universo para que a gente possa, um momento, florescer, a proposta é que a gente seja o bom samaritano. E que a gente olhe para o outro, para o próximo, com carinho, com amor. Da mesma maneira como nós gostaríamos que nós fôssemos olhados quando nós estamos caídos. Mas aí sempre lembrando, nós não conseguimos resolver o problema de ninguém e ninguém consegue resolver os nossos problemas. Essa caminhada é junta, né? Nós temos companheiros de jornadas. Quando um tropeça, o outro dá a mão e assim a gente vai indo. Mas o caminhar é individual. O esforço da caminhada é individual, porque não tem como o outro me arrastar. E é interessante que em todas as parábolas de Jesus, Jesus nunca carrega o outro, não é? Ele sempre dá a mão, o outro faz o movimento de chegar até ele. Jesus sempre falava: vai, sua fé te curou, sua fé te salvou. Então ele sempre joga novamente a responsabilidade em nós, porque somos nós a terra fértil para que essas sementes brotem. Vou finalizando por aqui com muita gratidão a vocês por acompanhar essas reflexões espíritas, né, dessas terças-feiras nas parábolas de Jesus. E eu quero finalizar hoje com uma música maravilhosa que eu gosto. E quando eu estava montando esse estudo, essa música veio à minha mente. Toda vez que eu escuto, eu me emociono. Porque eu acho que essa proposta de transformação, muitas vezes ela é doída, né? Muitas vezes nós temos que chegar lá como caídos, né? Com feridas, para que a gente consiga receber essa proposta do renascimento, dessa autotransformação. Essa é uma proposta muito bonita. E essa música reflete muito isso. Então eu vou me despedir de vocês com essa música. É uma música que para mim é quase que uma oração, uma voz maravilhosa da Vanessa e do Tim. É a música chamada Aos Pés do Monte. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Boa noite a vocês. Espero que goste desse finalzinho. Que Jesus nos traga muitas bênçãos, muita força, muita vontade de continuar sempre nessa busca, nesse melhoramento. Que cada dia possamos ser melhores.
Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou e segui, caminhar e saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serena. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser.